Boas-vindas a esta nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo numa questão fascinante: como a nossa identidade é tecida e construída ao longo da vida. A psicologia mostra de um jeito muito claro que o desenvolvimento humano, ele simplesmente não acontece num vácuo. É um processo super ativo, super vivo, que vai ganhando forma a cada pequena interação diária com o mundo. E o nosso mapa para essa jornada passa por 5 pontos principais. Primeiro, o sujeito em construção. Depois, as fases desse desenvolvimento todo. Em seguida, o impacto das gerações, seguido pelo embate clássico entre idade cronológica e maturidade. E, para fechar, a via de mão dupla da nossa existência. Vamos lá! Tem uma frase que resume perfeitamente a nossa premissa básica aqui. O indivíduo não nasce pronto. Ninguém, absolutamente ninguém, chega a este mundo como uma obra finalizada, com tudo resolvido. A vida é mais como um longo rascunho, né? Que a gente vai reescrevendo a cada novo encontro, a cada tropeço e a cada desafio que aparece pela frente. Entrando na nossa primeira parte, vamos falar sobre o sujeito em construção, a verdadeira base de quem nós somos. Para entender o desenvolvimento de verdade, a gente precisa olhar para o chamado sujeito biopsicossocial. Parece um termo complicado, né? Mas basicamente significa que é impossível separar a nossa biologia da nossa mente ou da sociedade em que a gente vive. Genes, emoções e o ambiente externo formam um tripé absoluto, indivisível. Tentar isolar qualquer um desses elementos seria literalmente como tentar montar um quebra-cabeça gigantesco sabendo que faltam metade das peças. Não dá! E a nossa identidade vai sendo tecida no meio de 5 esferas dinâmicas de influência social. Pensa bem, a cultura, que acaba ditando as regras do jogo, a família, que é a nossa primeira âncora no mundo, a escola, funcionando quase como um mini laboratório social, as condições sociais, que, claro, delimitam os nossos recursos, e o tempo histórico, que é o grande palco de tudo isso. A grande sacada é que nenhuma dessas engrenagens gira sozinha. Elas estão sempre conectadas. Seguindo em frente para a segunda parte da nossa análise, vamos mapear as fases do desenvolvimento humano, o nosso percurso ao longo da vida. É super interessante ver como os teóricos mapearam esse nosso crescimento inicial. Na infância, por exemplo, a dependência do meio é praticamente total. Vygotsky apontou isso muito bem. A família e a escola são literalmente o universo inteiro de uma criança. Mas aí chega a adolescência. E como o Erikson nos lembra, o jogo vira completamente. É aquela fase da grande crise de identidade onde questionamos as normas e buscamos desesperadamente nosso lugar de pertencimento em novos grupos. É uma virada de chave brutal. Aí a vida avança e a arquitetura da nossa mente acompanha. A juventude traz toda aquela pressão das grandes escolhas e a busca por autonomia. Mais tarde, na fase adulta, o foco muda para consolidar o nosso papel no trabalho e na família. E na fase adulta? Bom, a gente reconfigura tudo de novo, é o momento de encarar perdas, sem dúvida, mas também é a fase onde manter vínculos sociais se torna absolutamente vital para a nossa saúde mental. E passando por todas essas fases que a gente acabou de ver, tem uma realidade inegável. O ambiente tem um poder gigantesco de impulsionar ou de frear o nosso desenvolvimento. Um contexto acolhedor e estimulante nutre o nosso potencial, faz a gente voar. Mas um ambiente hostil age de forma cruel, criando barreiras que são muito severas. Se o terreno é escasso, o crescimento pleno fica totalmente comprometido. Dando um passo para trás e olhando o cenário maior, chegamos à nossa terceira parte, o impacto das gerações, o fator histórico na prática. A gente precisa entender que contextos globais massivos criam mentalidades completamente diferentes. Imagina só os baby boomers. Nascidos logo no pós-guerra, é natural que valorizem a estabilidade e a tradição acima de quase tudo. Já a geração X, que veio logo depois, precisou fazer a ponte do mundo puramente analógico para o digital, e fizeram isso com uma adaptabilidade incrível. Então, claro, chegaram os millennials, que inverteram várias prioridades e colocaram um propósito pessoal no topo da lista, muito acima daquela velha busca pela estabilidade no trabalho. E a velocidade das mudanças só aumenta. A geração Z, que já é puramente digital, tem essa identidade hiperconectada e focada em ativismo social. Depois, temos a geração Alpha, que basicamente nunca soube o que é um mundo sem inteligência artificial. E olhando lá para o futuro, a geração Beta vai crescer num cenário onde a linha que separa o humano do digital vai ser quase invisível. Isso mostra, sem sombra de dúvida, como a era em que a gente nasce dita irrevogavelmente a nossa forma de existir. O que nos leva à nossa quarta parte: o embate entre a idade cronológica e a maturidade. Vamos desmistificar algumas diferenças bem cruciais aqui. Rola um equívoco muito comum e até perigoso de tratar essas duas coisas como sinônimos. Mas olha só a diferença.
A idade cronológica é matemática pura. É o simples passar do tempo, o tic-tac do relógio biológico. A maturidade, por outro lado, é a construção da nossa profundidade emocional, das habilidades cognitivas e sociais. São duas métricas totalmente diferentes. Então, a grande sacada para se ter em mente é que envelhecer não entrega para ninguém um certificado automático de maturidade emocional. O relógio bate para todo mundo, com ou sem esforço. Mas o amadurecimento, nossa, isso exige um trabalho interno brutal. Depende inteiramente de como a gente processa as nossas experiências e de como filtramos o mundo ao nosso redor. E assim, chegamos à nossa quinta e última parte. A via de mão dupla da nossa relação com o mundo. É aqui que a mágica realmente acontece, num fluxo superdinâmico. Como a gente já explorou, o primeiro passo é que o ambiente influencia muito. Um ambiente rico, por exemplo, eleva ao máximo o potencial de uma criança. O meio molda a gente, fato. Mas o segundo passo é onde reside o nosso maior poder. O indivíduo que se torna maduro e crítico ganha a capacidade de agir e alterar ativamente a sociedade que o formou, quebrando ciclos que antes pareciam intocáveis. É um ciclo belíssimo e contínuo. Nós somos inevitavelmente moldados pelo passado, pela nossa família, pela época em que nascemos. Mas, ao mesmo tempo, recebemos o privilégio e até a responsabilidade de deixar as nossas próprias impressões digitais na sociedade, arrumando terreno para gerações que ainda vão chegar. Para fechar esta nossa exploração, fica no ar um dos maiores questionamentos sobre a condição humana. Com todo esse peso histórico, social e cultural nas nossas costas, até que ponto temos verdadeiro livre-arbítrio? Onde termina a força invisível do ambiente e onde começa a nossa escolha puramente autêntica? É um paradoxo incrível para a gente levar na mente e refletir enquanto continuamos a escrever as nossas próprias histórias.